Pessoal, eu já contei em outros vídeos, né? Já gravei alguns vídeos falando sobre religião, já gravei um vídeo contando sobre como eu me libertei, a experiência realmente espiritual que me libertou da religião, dessas religiões criadas por homens. E esse vídeo, digamos, é uma provocação não para que você que acredita no sistema religioso questione a sua fé em Deus ou em Jesus, mas se pergunte até que ponto é válida a sua fé e a sua crença no sistema religioso, né? Porque eu respeito os religiosos, né? Respeito. O meu pai era católico, né? De uma família católica, minha mãe de uma família evangélica. E então eu tenho parentes católicos e evangélicos, fui criado em uma igreja evangélica e desde pequeno eu conheço, né, claro, melhor a evangélica, mas com aquele medo, né, criado com aquele terrorismo de, olha, aceita Jesus ou você vai para o inferno, aceita Jesus ou você vai para o inferno, né? Então eu cresci com esse medo. E baseado nisso, a questão era muito simples. Bom, se eu aceitar Jesus, eu vou para o paraíso. Se eu não aceitar e de repente eu morrer, eu vou para o inferno, vou passar a eternidade no inferno e nunca mais vou conseguir sair de lá, né? Eternidade é muito tempo, né? Então, não tinha muita dúvida. Aos 8 anos de idade eu queria ser batizado. E fui batizado com 8 anos de idade, né? Numa igreja evangélica isso não se costuma batizar crianças, né? Então, como eu fui criado naquela lavagem cerebral desde criança na igreja evangélica, eu era fanático, eu realmente acreditava em tudo aquilo ali, eu criança inocente, ingênua, acreditava em tudo aquilo ali, né? E por isso eu entendo, né, e compreendo a mentalidade dos evangélicos e católicos também, por experiência na minha família, né? Minha avó, né, de família portuguesa, né, católica, bem radical, né? E, enfim, eu respeito muito e tenho muito cuidado para falar sobre muita coisa, e sobre religião é um tema muito complicado. Quando a gente assiste aquele filme Matrix, por exemplo, você vê lá que a pessoa que está fora da Matrix e está ali passando pela Matrix, de repente as pessoas que estão em volta se tornam agentes Smith, né, quando percebem que aquela pessoa ali é liberta da Matrix, e de repente os agentes Smith se multiplicam em volta e começam a atacar aquela pessoa, né? E qualquer um que vive alienado pela Matrix pode se tornar um agente Smith. E isso acontece quando a pessoa se confronta com algo, uma verdade, uma realidade além da compreensão dela, quando a pessoa está alienada. E a gente só percebe que a gente está alienado quando a gente é confrontado com a realidade, com a verdade, de uma maneira inquestionável. E isso é muito difícil. Quanto mais a gente tem a mente fechada, mais a gente pode ser alienado e mais dificuldade vai ter para se libertar disso, né? E a religião, eu sei como é isso porque eu nasci dentro de uma igreja evangélica e fui alienado desde criança a acreditar naquilo tudo. E eu sei como é difícil se libertar da religião. Mas talvez se não tivesse sido essa experiência, talvez eu tivesse me libertado da religião, mas seria mais difícil, demoraria mais. Aos 10 anos de idade, eu já contei em outro vídeo a experiência que eu tive. Isso realmente é uma experiência, hoje eu sei, espiritual. Naquela época eu achava que era só um sonho, uma visão, né? Eu tive uma visão, né, premonitória de um acidente que aconteceu poucas horas depois, né? Eu tive essa visão enquanto eu estava dormindo. E para mim, criado ali na religião evangélica, esse negócio de visão, né, apesar de ter muitas igrejas evangélicas, pentecostais, que acreditam em visões e premonições, né, eu era de uma igreja evangélica tradicional, igreja batista, né, e para mim isso era coisa do diabo. E isso me perturbou muito. Eu fui procurar o pastor para conversar e fiquei meio decepcionado depois de conversar com o pastor, porque eu acreditava que o pastor era aquele que é, né, literalmente o pastor que sabia de tudo, que entendia tudo.
e ali eu comecei a perceber que não era bem assim, né? E foi onde eu comecei a questionar a minha fé na religião, né? Nos dogmas da religião, porque eu, né, se eu era uma pessoa que de Deus, né, que acreditava, que aceitei Jesus, fui batizado, né, com 8 anos de idade, de repente eu tenho um sonho premonitório que, pelo que eu tinha aprendido e acreditava, era coisa do diabo esse negócio de sonho. Então ali eu comecei a questionar minha fé na religião e comecei a questionar a religião e comecei a despertar dessa Matrix, né? Mas eu compreendo a dificuldade que seja para as pessoas se libertarem disso, principalmente quem nasceu e foi criado numa igreja como eu fui, né? Se não fosse essa experiência que hoje eu compreendo muito melhor, né? Porque na adolescência, poucos anos depois, eu comecei a abrir a mente e comecei a questionar cada vez mais a religião e comecei a perceber que tinha muita coisa errada ali e resolvi me afastar da igreja, me afastar da religião para começar a buscar ou conhecer outras ideias, né? Abrir a mente, expandir a mente. E hoje eu tenho uma compreensão e uma visão espiritual, espiritualista muito mais abrangente, muito mais mente aberta, né? Porque quando eu era criança, quem não era evangélico estava condenado ao inferno, eu acreditava que ia para o inferno. Na casa da minha avó materna, ela tinha aquelas santas católicas e para mim aquilo ali era a imagem do demônio, né? Ali os católicos estavam ali adorando demônios, né? Mas enfim, pessoal, só para deixar uma pulga atrás, jogar uma pulga atrás da orelha de quem acredita no sistema religioso, esse vídeo é só uma provocação para que vocês comecem a se questionar, não a fé em Deus, não a fé em Jesus, mas na religião. Católicos, muitos católicos, né, eu vejo condenando e falando do paganismo, né, porque o paganismo é diabólico, o paganismo é satanista, paganismo é adoração ao demônio, né? E a grande, imensa maioria dos católicos não sabe que a Igreja Católica, 90% da Igreja Católica é paganismo. Não conhecem a história da Igreja Católica. Quando foi criada a Igreja Católica no Império Romano pelo imperador Constantino, foi feito uma junção, né? A Igreja Católica significa universal, né? E foi feito ali a junção do cristianismo com o mitraísmo e o zoroastrismo. E pela definição de paganismo, o mitraísmo e o zoroastrismo são religiões pagãs. E para quem não sabe o significado, a palavra paganismo foi criada pelos cristãos séculos depois, né, para juntar, para se referir a todas as religiões do mundo inteiro que não eram monoteístas, né, que não eram abraâmicas, que não eram raízes, né, ou galhos do judaísmo, né. Se a gente voltar a 2000 anos atrás, a única religião monoteísta do mundo era o cristianismo, né, pelo que eu saiba, né, não sei muita coisa, mas até onde eu sei, só o judaísmo era monoteísta há 2000 anos atrás. E do judaísmo veio o cristianismo e depois o islamismo também com raízes no judaísmo, né. E enfim, né, não com raízes no cristianismo, com raízes no judaísmo mesmo, né? Então, pessoal, para os católicos aí que vivem se referindo ao paganismo como satanismo, saibam que a Igreja Católica foi criada de uma mistura do cristianismo com duas religiões pagãs do Império Romano. Quando o Império Romano já estava em decadência, não tinha mais a força e o poderio militar para manter o controle sobre todo o território do Império Romano Antigo, e então o imperador romano viu na religião a maneira mais eficiente de manter o controle sobre o povo, sobre o império, através da religião. Então, os católicos que condenam tanto o paganismo, procurem estudar e conhecer a história da Igreja Católica e vocês vão se surpreender. E eu falo isso com todo respeito, porque eu tenho um amigo no Facebook que conhece muito da história da Igreja Católica, ele entende muito da Igreja Católica, e eu já falei sobre isso com ele,
E ele compreende isso muito bem, e ele não condena ou não fala, não se refere ao paganismo como tantos outros católicos e cristãos que eu vejo por aí, que condenam tanto o paganismo, sendo que hoje a gente nem sabe direito mais o que era o paganismo, né? Mesmo na Europa, aqui no Brasil menos ainda, né? O pouco que a gente sabe sobre o paganismo é da cultura indígena, né? Porque pela definição de paganismo, os índios brasileiros, né? Todos os nativos-americanos, desde os nativos da América do Norte até os índios brasileiros, né? Aos impérios, né? As civilizações que a gente teve, astecas, maias, incas aqui nas Américas, todos eles eram pagãos. Os africanos, por que as religiões africanas são tão perseguidas? Porque todas elas são consideradas dentro do termo paganismo, que é um termo pejorativo que foi criado pelos cristãos, sendo que nenhuma religião pagã, né, nunca se referiu como pagã. Cada religião tinha o seu próprio nome, e os pagãos não se consideravam pagãos. Esse foi um termo pejorativo que eles nunca usaram, né? Por exemplo, as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, todas as religiões orientais estão dentro da classificação rotuladas como paganismo, né? E tem muita gente que fala, paganismo é adoração ao demônio, adoração ao diabo, sendo que dentro do paganismo não existe essa figura, esse ser que os cristãos, que os monoteístas chamam de diabo, né, que é o inimigo de Deus, né? Os monoteístas têm Deus e o diabo, Jesus. Não existe essa figura do diabo dentro do paganismo. Então é meio estranho dizer que os pagãos adoravam Satanás e o diabo, sendo que essa figura não existe no paganismo, né? Lembrando, claro, que quando a gente fala paganismo, a gente está se referindo a dezenas, talvez centenas de religiões que são totalmente diferentes, né? Tem gente que fala, paganismo come pessoas, paganismo é carnívoro. Existem lugares no mundo, tribos na África, por exemplo, que são canibais. Agora, daí a você, por causa de algumas tribos na África que são canibais, você querer se referir a todos os pagãos como canibais, isso é de uma canalice sem limites, né? Os hindus, né, que a gente está falando de paganismo, a gente está falando também dos hindus, dos budistas, dos nativo-americanos, né? Enfim, pessoal, paganismo é um termo, uma palavra pejorativa que foi criada para jogar tudo no mesmo saco, religiões que eram diferentes entre si, algumas que têm muita semelhança, por exemplo, no paganismo europeu, tem muita semelhança entre um e outro, e eu já vi comparações também entre os deuses pagãos europeus e os deuses dos índios nativos brasileiros, né, que tem muita semelhança, né? Por exemplo, o deus Tupã dos nativos brasileiros era o deus Thor dos pagãos europeus. Thor, Zeus, né? Não lembro direito. Não entendo muito de paganismo e ninguém entende muito de paganismo. É uma cultura, uma religião que foi destruída há séculos, há milênios, e se fala muito de paganismo sem ter realmente conhecimento do que era o tal do paganismo, né? Afinal de contas, há alguns séculos, poucos séculos atrás, os poucos sobreviventes que ainda teimavam em cultivar e em seguir essas religiões pagãs na Europa morreram queimados na fogueira, né? Então, se vocês imaginem, se chegavam a queimar na fogueira quem insistia em seguir religiões pagãs, né? Como é que a gente pode acreditar e confiar no que a gente supostamente sabe sobre esse paganismo, né? Será que tudo que sobrou de informação não é pura difamação, mentira, né? Que foi disseminada pelas mesmas pessoas que queimaram na fogueira as bruxas, né? Os bruxos pagãos, né? E se a gente estudar a história de como a Igreja Católica dominou a Europa e acabou com o paganismo na Europa desde antes de começar a Inquisição, foi na base do genocídio, né? Ou a pessoa se convertia ao catolicismo, e nem sempre isso foi feito pela própria Igreja Católica. Alguns reis fizeram isso em acordos com a Igreja Católica, e os reis matavam e perseguiam as pessoas que não se convertessem ao catolicismo, né? Então, pessoal, vamos procurar
estudar melhor a história do cristianismo, de como o cristianismo dominou o Ocidente, a Europa e, por consequência, as Américas, né? E como é que os índios brasileiros eram convertidos à força e mortos, né? Os que não aceitavam se converter. E os evangélicos, pessoal, antes de começar a tacar pedra na Igreja Católica, saibam o seguinte, apesar da Reforma Protestante ter buscado na Bíblia, né, filtrar, separar tudo aquilo que a Igreja Católica segue do paganismo, que não está na Bíblia, né, nem tudo que os evangélicos seguem hoje, né, ainda tem muita coisa que veio do paganismo da Igreja Católica. Por exemplo, todo mundo já sabe que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, que foi em outra data, mas até hoje as igrejas evangélicas continuam comemorando o nascimento de Cristo no Natal, no dia 25 de dezembro, sem saber que o dia 25 de dezembro era talvez a mais importante festa do paganismo, né? E também as festas juninas, né, são também festas do paganismo. E quando eu era criança na Igreja Evangélica Batista, tinha festa junina na Igreja Batista também, né? Sendo que é uma festa tão associada com o catolicismo. Por que as igrejas evangélicas continuam com essas festas, essas festividades, essas celebrações que vêm do paganismo, né? E eu vejo muitos evangélicos condenando a maçonaria e falando da maçonaria. E, pessoal, quando eu era criança eu desconfiava, né, que como eu era de uma igreja tradicional evangélica batista, eu via essas novas igrejas pentecostais como sendo criações da maçonaria, né? Era a ideia que eu tinha, que muitos evangélicos têm, mais tradicionais, né? E provavelmente está certo mesmo, né? Mas a gente vê também muita gente falar dessas igrejas novas, modernas, né, recentes, que tem ligação com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, coisa pesada. E, pessoal, foi meio chocante alguns poucos anos atrás, quando numa comemoração, se não me engano, do centenário, dos 100 anos da Igreja Batista no Brasil, foi erguido em Santa Bárbara do Oeste, né? A Igreja Batista chegou no Brasil pelos imigrantes dos Estados Unidos que vieram depois da Guerra Civil Americana, né, dos confederados que perderam a guerra, e o Sul ficou numa situação muito difícil, e os sulistas confederados vieram alguns para o Brasil, a convite do imperador Dom Pedro II, porque esses sulistas americanos tinham conhecimento do cultivo do algodão, né? E o Brasil gastava muito dinheiro importando algodão. Então, Dom Pedro II ofereceu terras para esses imigrantes do sul dos Estados Unidos virem para o Brasil, e eles criaram as colônias em Americana e Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E com isso trouxeram também igrejas evangélicas, né? O Brasil era quase praticamente todo católico naquela época, com exceção dos índios, né? Mas enfim, uma coisa que chocou muita gente, né, foi que nesse centenário, na comemoração do aniversário da Igreja Batista, foi erguido um obelisco, que é um símbolo maçônico, lá deve ter sido a primeira Igreja Batista do Brasil. E outra coisa que só recentemente eu fiquei sabendo, né, vi esse comentário num outro vídeo e fui pesquisar, agora eu não me lembro do nome do primeiro pastor batista brasileiro, mas para minha surpresa, que nasci na Igreja Batista e sempre tive curiosidade por que existem tantas igrejas evangélicas diferentes, e tinha curiosidade sobre a história e porquê de ter tantas diferentes, mas eu nunca ouvi essa explicação dentro da igreja. E só agora, pela internet, eu fiquei sabendo que, apesar dos evangélicos e batistas abominarem a igreja, a maçonaria, o primeiro pastor batista brasileiro era maçom. E ele foi ordenado pastor por 2 pastores americanos batistas que também eram maçons. E que a primeira igreja batista do Brasil, antes de ter o próprio templo, fazia os seus cultos dentro da maçonaria. Então, pessoal, evangélicos e católicos que abominam o paganismo e a maçonaria,
uma pulga atrás da orelha de vocês. Comecem a questionar a fé no sistema religioso e busquem conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Já dizia Jesus, né? Você não precisa, não é questão de duvidar, de questionar a sua fé em Deus ou em Jesus, mas questionar o sistema religioso, né? Eu me libertei disso, felizmente, ainda criança, graças a uma verdadeira experiência espiritual, graças a uma visão, e hoje eu tenho uma visão muito mais aberta e muito mais abrangente, e por isso não se assustem com algumas coisas que eu falar em outros vídeos, né? Mas eu desafio vocês a abrir a mente, né? Eu sei que é difícil, mas se vocês começarem a pensar e estudar a história da religião, vocês vão perceber que tem muita coisa errada, né? E é preciso que isso seja dito, que a gente enfrente esse desafio, porque quando a gente fala de nova ordem mundial, de Illuminatis, né? Eu comecei a aprender sobre isso na igreja, fala muito disso sobre o livro do Apocalipse, né? Mas vamos parar para pensar o que está por trás, o que a maçonaria tem de interesse nas igrejas evangélicas, né? Por que tem tanta infiltração da maçonaria nas igrejas evangélicas? E mesmo que o pastor da sua igreja, você bote a mão no fogo, o pastor da minha igreja não é maçom, né? Isso eu tenho certeza. Mesmo que o pastor da sua igreja não aceite a maçonaria na sua igreja, o que está por trás dessas igrejas? No caso da Igreja Batista, por exemplo, né, tem um seminário batista, né? Para ser pastor batista tem que estudar e ser formado, né? O seminário é como uma faculdade, tem que estudar alguns anos no seminário batista. Então, mesmo que o pastor não seja maçom, mas ele passou por um seminário batista e foi ordenado maçom ali, qual o interesse da maçonaria nas igrejas? Não necessariamente um pastor maçom vai querer converter os fiéis à maçonaria, vai chegar lá e vai pregar defendendo a maçonaria ou a favor da maçonaria, né? Pensem no seguinte, será que o interesse dessa relação da maçonaria com as igrejas evangélicas não tem alguma relação com a interpretação da Bíblia que os pastores aprendem no seminário? A manter aquela linha de pensamento, porque cada igreja evangélica tem uma linha de interpretação da Bíblia. Será que a intenção não é manter a interpretação da Bíblia num certo sentido? E hoje eu tenho interpretações, né, uma visão sobre algumas passagens da Bíblia que muitos religiosos jamais aceitariam, mas que hoje, com uma mente aberta e livre da alienação e da manipulação do sistema religioso, hoje eu consigo compreender muitas passagens da Bíblia de uma maneira muito mais realista e muito mais natural, né? E inclusive entender muito melhor a Bíblia do que quando eu ia na igreja. E muitas passagens da Bíblia são sobrenaturais, né, incompreensíveis, né, e a gente aprende na igreja que isso aqui está além da nossa compreensão, a gente não pode compreender, não pode entender isso. E hoje eu percebo que muitas dessas passagens, desses mistérios da Bíblia, são muito mais simples e muito mais fáceis de se compreender do que eu aprendia na igreja. Não tem tanto mistério assim, né? E eu já gravei um vídeo sobre Jesus, né, algumas interpretações sobre Jesus, muito simples, né, num vídeo que eu vou deixar também aí na descrição junto com aqueles outros sobre religião, que muitos religiosos teriam um ataque de nervos se alguém falasse isso para eles, né? Por exemplo, se eu disser para vocês, eu já gravei um vídeo falando isso, que Jesus Cristo era um alienígena, um extraterrestre, né? Quem é religioso vai surtar com essa ideia. E se eu disser para vocês que isso está escrito na Bíblia, se eu disser para vocês que o próprio Jesus se identificou como um extraterrestre, como um alienígena,
E isso é muito simples se você pegar e ler a Bíblia. Mas se você, com a mente fechada pelo sistema religioso, pelo que você aprendeu na igreja, pela interpretação que você foi alienado na igreja, você nunca vai entender isso, apesar disso estar escrito na Bíblia, que Jesus era um extraterrestre. O próprio Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E qual a definição de alienígena? Aquilo que é de outro mundo. O doutor Enéas, por exemplo, se referia a alienígena a ideologias que vinham de outros países, aqui do próprio planeta Terra. Ele chamava de alienígena, porque vinha de um outro mundo que não era o Brasil, né? Ideologias que vinham da Europa, dos Estados Unidos, do comunismo, que não eram do Brasil, o Enéas chamava de alienígena. A definição de alienígena é o que vem de outro mundo, né? E o que é extraterrestre? Extraterrestre é o que não é do planeta Terra. Tudo que vem de fora do planeta Terra é extraterrestre. Agora, num universo tão gigantesco como o que a gente vive, né, vocês acham que Jesus Cristo está limitado no nosso planetinha aqui, ao planeta Terra? Esse pequeno planeta num universo tão gigantesco e uma galáxia tão gigantesca, entre centenas de milhões de galáxias, Jesus Cristo, né, está limitado ao nosso planeta? Ou seja, se Jesus Cristo não está limitado ao nosso planeta e ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo, se o próprio Jesus Cristo se declarou, se identificou como um extraterrestre, como um alienígena, por que vocês surtam ao ter uma informação dessa? Porque vocês estão manipulados, alienados, com a mente fechada e doutrinada pelo sistema religioso. Então, pessoal, comece a questionar a sua fé no sistema religioso, nessas religiões criadas por homens, e comece a abrir a sua mente, e você, quando lê a Bíblia, vai ler a Bíblia com uma mente aberta e vai começar a entender muita coisa que dentro da religião você jamais vai entender, porque a religião, o sistema religioso não está ali para que você compreenda a realidade, para que você entenda a espiritualidade. Está ali para manipular e alienar e controlar a mente das pessoas. E dentro do contexto de nova ordem mundial, essa manipulação e essa alienação é a mais poderosa de todas. E é graças a isso que os Illuminati dominaram o mundo, por manter o povo alienado e manipulado dentro do sistema religioso, que é uma manipulação e uma alienação muito mais poderosa e muito mais difícil de se libertar do que a política. Enfim, pessoal, muito mais complexo, né? É isso, e sigam o conselho do próprio Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.